Estamos de volta, chegando com mais informações do Fluminense, atualizações de mercado, muita coisa aconteceu nesta sexta-feira, tem muita coisa acontecendo e eu vou trazer todos os detalhes a partir de agora aqui no canal do Less. Bora de informação. Vamos lá, pedindo para você deixar aqui seu like, se inscrevendo no canal, seu comentário também, sempre lembrando, nunca é demais, 0800 é de graça, você ajuda, compartilhando também os conteúdos aqui do canal do Less para deixar, assim como você, aquele teu amigo, aquele teu grupo de WhatsApp também muito bem informado, compartilhando aqui os conteúdos, as notícias, ainda mais nessa época, né? Tem notícias saindo toda hora, tem especulação toda hora e eu vou trazendo aqui os detalhes para vocês, como, por exemplo, o futuro do zagueiro Kaique Almeida, jogador que foi emprestado ao Remo nesta temporada, se destacou lá, fez uma boa Série B desde que chegou. O Remo chegou a tentar renovar o empréstimo do Kaique Almeida, no entanto, o jogador acabou sendo envolvido na negociação entre Fluminense e Mirassol pela chegada do James. Mais cedo, os amigos lá do GE informaram isso de que o empréstimo do Kaique Almeida, e aí é empréstimo, estava também dentro dessa negociação para a vinda do James em definitivo, lembrando que o Fluminense pagou cerca de pouco mais de 20 milhões de reais para adquirir 70% do jogador que foi destaque do Mirassol nesta temporada. Então o Kaique Almeida vai para o Mirassol e aí terá a oportunidade de disputar inclusive a Libertadores, né? Porque o Mirassol se classificou para a Libertadores. Classifico como, nessa situação, uma boa para todo mundo, porque aparentemente o Kaique Almeida é um jogador que não vai ter muito espaço no grupo, porque o Fluminense vai buscar mais zagueiros, vai buscar mais contratações, e ele, em vez de ir para qualquer lugar, qualquer buraco aí, ele vai para um time que vai jogar Série A, vai jogar uma Libertadores, e se ele conseguir ganhar espaço na equipe, se ele conseguir ter uma sequência, pode ser valorizado e, se não for aproveitado pelo próprio Fluminense, depois ser negociado, vendido, o Fluminense pode conseguir um valor por ele. Eu acho que acaba sendo bom para a carreira dele, para o momento, acho uma excelente para ele. É um jogador que teve muita dificuldade nessa transição, muitas questões ali de bastidores, né, problemas comportamentais, como já falei aqui, foi para a Inglaterra, não deu certo, voltou, já teve uma chance no Remo, correspondeu, e acho que bom para o Fluminense, que pode valorizar um ativo e futuramente conseguir uma grana aí com o Kaique Almeida. Então tá selado aí, definido o destino do jogador, ele vai para o Mirassol na próxima temporada. Aquela história que a gente falou aqui ontem sobre a possibilidade, a negociação que quase deu certo entre Fluminense e Botafogo pelo Marlon Freitas, né? Eu expliquei todos os bastidores aqui da negociação. O Botafogo tinha tentado incluir o Wallace Davi no negócio, que acabou não dando certo, porque o Palmeiras atravessou, fechou com o Marlon Freitas, oferecendo muito mais dinheiro que o Fluminense estava oferecendo e que o próprio Botafogo ofereceu na renovação contratual. E aí pro Botafogo seria muito melhor vender para o Palmeiras do que vender para o Fluminense, pela questão da rivalidade. Marlon Freitas é considerado um ídolo lá. E aí, ainda assim, segundo a galera lá do GE, informações dos repórteres do GE, que cobrem ali o Botafogo, Jéssica Maldonado, se eu não me engano, em parceria ali com o Marcelo Neves, eles informaram que o Botafogo segue interessado no Wallace Davi, que vai tentar viabilizar uma negociação. E aí, assim, não sei o que o Botafogo vai oferecer, não dá para saber, se vai ter proposta realmente, ainda é cedo para dizer, mas de antemão já sou muito contra, a não ser que fosse um negócio, irrecusável. Não vai. O Wallace Davi tem uma multa altíssima, ainda mais de 300 milhões de reais para clubes brasileiros, justamente para se proteger disso, para envolver esse atleta numa negociação, porque o Botafogo tem um bom scout e ele não está ali de bobeira. Se está querendo o jogador, porque ele identificaram o potencial nele. E não por acaso o Wallace Davi furou a fila do Sub-17 para o profissional. Então, para mim, não faz sentido, a não ser que fosse muito, muito dinheiro negociar com o Botafogo. Ainda mais, enfim, é uma coisa que eu espero que a diretoria do Fluminense não tenha nem cogitado envolver ele nesse negócio do Marlon Freitas, porque tudo bem, a gente não acompanha o dia a dia, a gente não está no dia a dia para avaliar de fato o potencial do cara, o rendimento dele em treinamentos, o que ele mostra, mas o que a gente tem de projeção em relação a ele é algo muito positivo. Porque senão ele poderia estar jogando sub-20, porque ele está no profissional então? Né? Ele poderia estar no sub-20, sub-17, sub-20, enfim. Mas é bom a gente ficar de olho,
porque o Botafogo está se movimentando e pretende, quem sabe, fazer uma proposta, mesmo que não tenha agora a situação do Marlon Freitas para tocar. Uma outra situação, já indo de um para outro aqui, porque tem muita coisa pipocando, que surgiu hoje, vindo lá do pessoal da Rádio Gaúcha, dizendo que o Fluminense tem interesse no Alan Patrick. Alan Patrick poderia ser reforço do Fluminense em 2026, que chegou a fazer contatos com o empresário dele, com o André Cury. E aí, enfim, fui buscar essa informação, até em parceria com o Marcelo Salzano, que é da Rádio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul. E o que a gente ouviu foi que todo grande jogador interessa ao Fluminense. O Alan Patrick é um grande jogador, mas que nesse momento o clube está bem servido na posição e que, portanto, não procede uma negociação, não há uma negociação em andamento. Tá? Não tem nada acontecendo de fato. E aí o que pode ser isso, na minha visão? O Fluminense tem interesse no Alan Patrick? Tem. Ele é um grande jogador? É. Apesar do ano bizarro do Inter, que quase foi rebaixado. Mas nesse momento não faz sentido o Alan Patrick, a não ser que o Ganso saia. Que o Ganso vá para o Santos, por exemplo. Que essa possibilidade já foi ventilada já em algumas janelas. Aí seria um movimento que faria sentido. Com o Ganso e a Costa no grupo, realmente não faz sentido, até porque o Alan Patrick tem contrato longo com o Inter não ia liberar fácil e nem por pouco dinheiro. Mas enfim, é um cenário que eu estou imaginando aqui em que o Fluminense poderia realmente atacar ali essa possibilidade no mercado. Neste momento, não tem negociação entre Fluminense e Internacional pelo Alan Patrick, tá? Deixando isso bem claro para vocês. É a situação, eu falo sempre momento, porque a gente sabe como funciona o futebol, ainda mais essa época de mercado. Tudo muda muito rápido e a gente vai atualizando conforme dá. Uma outra informação que foi, você vê, olha como tudo muda. Cebolinha é uma possibilidade no Fluminense. Cebolinha. Se vocês lembrarem, quem está aqui assistindo sempre o canal vai lembrar, não faz, sei lá, mais ou menos 2-3 dias que eu falei de Cebolinha aqui. Por quê? Eu recebi uma informação de que o Cebolinha interessava ao Fluminense. O Fluminense realmente tinha interesse no Cebolinha. E aí, na mesma hora, eu fui buscar contatos, tentar apurar para confirmar se realmente havia essa possibilidade. Porque lá no meio do ano, o Fluminense foi sondar o Cebolinha. Na época, a Reza Simplício noticiou isso. E eu voltei a falar com ela agora. A gente foi apurar, correu atrás. E o que eu ouvi do staff naquele dia, do staff do Cebolinha naquele dia, era que o Fluminense não tinha feito contato e que não era a intenção deles, agora, sair do Flamengo e ir para o Fluminense. Não era a intenção. E não tinha contato. Então, a partir daí, enfim, falei, bom, não deve então realmente estar acontecendo alguma coisa. E aí, enfim, deixei. E hoje, os amigos lá do Diego, Gustavo Garcia, Marcelo Neves, o Giba Pérez, confirmaram que o Fluminense tem interesse no Cebolinha e que vai esperar a situação dele com o Flamengo para fazer uma proposta. Qual a situação dele com o Flamengo? Ele tem contrato só até fim de 26. E ainda não foi procurado para renovar, pelo menos até agora não. Então, se ele não for renovar com o Flamengo, o Fluminense pode entrar na jogada. Por quê? Para o Flamengo, se o Flamengo não for renovar o contrato dele, é melhor negociar agora, porque depois ele pode assinar pré-contrato. Então, para o Flamengo seria interessante negociar agora para conseguir talvez uma grana. Só que aí vai negociar para um rival, vai reforçar um rival. Chutaria dizer que se bobear eles renovariam ou fariam de tudo para o Cebolinha não ir para o Fluminense. Se eu pudesse arriscar, diria isso. Então a situação pode não ser tão simples justamente por essa questão. É um jogador que não tem salário baixo, salário alto. Não sei como ficaria essa questão da transferência. Mas ele fez 43 jogos esse ano, 4 gols, número baixo de gols, porque ele foi reserva na maior parte do tempo e é um jogador que também passou por lesões. Essa é a grande preocupação em relação a ele. Ele termina bem a temporada, entrando bem em alguns jogos, inclusive lá no Intercontinental. O Cebolinha vai bem. É um jogador interessante, cara rápido, 1 contra 1, finaliza bem, né, sempre puxando para uma das pernas, finalizando. É um jogador interessante. Se estiver em forma, é um jogador interessante. Tecnicamente é muito melhor que os jogadores do Fluminense têm, na minha opinião. Mas tem a questão das lesões. Volta e meia ele está com um problema.
E aí entra a discussão da relação do custo-benefício ali. Se é alto, se é baixo, a depender do número de jogos, enfim, de gols. O rendimento em número de gols, ele vai perdendo espaço para o Flamengo ao longo do tempo, mas em 24 ele faz 30 jogos, 5 gols, 5 assistências, 10 participações em gol. 23 ele jogou 64 jogos, 6 gols, 10 assistências. 22, 3 gols, 5 assistências. Então é um jogador que, você vê, desde que ele chegou ao Flamengo, não faz muitos gols. Não é um jogador fazedor de gols, mas ele é um cara que cria muitas situações, é um cara que finaliza, quanto o Fluminense também costuma sempre jogar bem. Então, vamos lá, eu acho que é uma aposta válida, porém, sabendo que há esse risco da lesão e que também não é um jogador barato, tá? É uma possibilidade, então, pra gente ficar de olho, caso a situação dele com o Flamengo não tenha uma definição em relação à renovação de contrato, beleza? E pra gente fechar aqui, notícia sobre Arana, informação que a gente trouxe mais cedo no Jornada, situação muito bem encaminhada com Guilherme Arana, tá? Já tinha informado aqui para vocês, 2 dias se eu não me engano, que o Fluminense fez a proposta e havia uma discussão em relação à questão do fluxo de pagamento, número de parcelas, tempo para quitar o valor. O Atlético pediu um ajuste nesse sentido. O Fluminense fez esse ajuste, mandou para a diretoria do Atlético, foi aprovado, então agora é trâmites finais para a chegada do Arana. Faltam poucos detalhes, estão sendo discutidos, debatidos, para depois ser enviado já a questão do contrato, minuto contratual, enfim, essas questões burocráticas, e aí o Arana vai ser jogador do Fluminense. Ao que tudo indica, realmente, Arana vai ser jogador do Fluminense, tá? É isso que eu posso dizer para vocês neste momento, é questão de tempo, e essa negociação só não vai acontecer se der uma reviravolta muito grande, e aí iria surpreender todo mundo que está envolvido na negociação. Guilherme Arana, muito próximo, por detalhes, de ser o segundo reforço do Fluminense para a temporada 2026. Beleza? É isso que a gente tem de atualização até o momento. A gente vai seguir aqui correndo atrás, buscando atualizações e mais informações para trazer para vocês aqui no canal do Leste. Tamo junto, galera. Esquece não do like aí, dá uma moral aí. Like, se inscrevendo aí também se você não está inscrito, porque aqui você está sempre muito bem informado nesse período de janelas de transferências. Um abraço, valeu!